Olá, queridos Ares, Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Estamos no ano de 2025, a nova lição da Escola Dominical, primeiro trimestre, em defesa da fé cristã. Queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta data, neste dia, e hoje nós iremos falar sobre a lição número 2. Somos cristãos. É, a minha pergunta é: o que realmente é ser cristão? Quais os perigos que os cristãos sofreram no passado e na atualidade? É, o que caracteriza, biblicamente falando, o ser cristão? Então, essas outras perguntas nós vamos falar aqui no decorrer desta lição. O texto em classe é Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9 e depois o 14. É um texto que é uma das cartas mais, como eu posso dizer, azeda, mais questionáveis do apóstolo Paulo. É uma carta muito questionável, porque traz muito questionamento da igreja com o cristianismo. Palavras-chave: evangelho, cristão e tendência judaizante. Eu não podia deixar essa palavra fora como palavra-chave. Introdução. Todos sabemos que o cristianismo tem a sua raiz no mundo judaico e, em alguns momentos, ele é até chamado de mundo judaico-cristão. Mas a igreja se distanciou do judaísmo desde muito cedo e, na atualidade, o que estamos vendo é quase um retorno aos costumes dessa religião. Eu disse quase aqui porque está longe ainda, né? Uma tentativa que negou a Cristo como Messias. Nesse sentido, o ideal é que tomemos a carta de Paulo aos Gálatas como exemplo fundamental do que é lei e graça. Já está divorciado. Circuncisão e circuncisão já se divorciou. Então a gente precisa entender e tomar cuidado com essa tendência judaizante que está entrando, abarcando as nossas igrejas na atualidade. Primeira grande sessão: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, versículo 1 aí, eu 2. Após 14 anos de ministério entre os gentios, Paulo sobe novamente a Jerusalém acompanhado por Barnabé e Tito. Barnabé, sendo judeu convertido, era um cooperador importante no trabalho missionário, enquanto Tito, um grego incircunciso, simbolizava a inclusão dos gentios na fé cristã. Então você tem aí dois polos, né? O Barnabé tipificando aí o cristão judeu, já junto com Paulo, e Tito tipificando aí um cristão grego, um cristão gentio. Na verdade, a gente não pode até falar de cristão gentio, mas aí a inclusão de um gentio na fé cristã, porque antes do cristianismo, o mundo era dividido entre judeus e gentios. Depois da igreja, o mundo é dividido em judeus, gentios e cristãos. E esses cristãos são formados de judeus e gentios, que formam a igreja, que agora é um povo também diferenciado. A decisão de subir a Jerusalém não partiu de uma iniciativa humana, mas foi fruto de uma revelação divina, demonstrando que a missão era direcionada por Deus e tinha grande relevância espiritual. Então você vê que a própria subida de Paulo para Jerusalém, ela teve um propósito divino, um propósito de Deus para que tudo se encaixasse dentro da vontade de Deus. O objetivo principal da viagem era confirmar a verdade, a mensagem do Evangelho que Paulo pregava entre os gentios. Ele queria garantir que sua pregação estivesse alinhada com os líderes da igreja de Jerusalém, como Pedro, Tiago e João. Lembrando que antes da pregação de Paulo,
Pedro já havia estado na casa de Cornélio e ele teve que também prestar conta, teve que prestar explicações de como um judeu estava comendo na casa de um gentio. Então, Paulo queria alinhar a fragmentação doutrinária, a fragmentação denominacional deveria levantar questionamentos com prós e contra. O que é prós para a fragmentação denominacional? Porque fragmentando denominacionalmente, a gente também fragmenta a doutrina. Então você vê que Paulo quer ir para Jerusalém para ver se está alinhado com a doutrina dos apóstolos. Essa concordância era essencial para evitar divisões na igreja e garantir a unidade no anúncio da salvação pela graça. Além disso, Paulo precisava enfrentar a tendência judaizante, um movimento entre cristãos de origem judaica que insistia na necessidade de circuncisão. Então, existiam aqueles que aderiram à fé, mas que criam que tinha que passar pela circuncisão. Uma coisa interessante também nesse tópico, divisões, ou seja, a subida deles é para evitar as divisões na igreja. Porque assim como é perigoso uma heresia, assim como é perigoso uma seita, que eu acho que a heresia ainda é mais perigoso do que a seita, a heresia está dentro da igreja, a seita está fora. São essas divisões causadas por uma polarização doutrinária. E aí você acaba tendo divisões. A presença de Tito nessa viagem teve um papel significativo. Sendo gentil e incircunciso, ele representava um testemunho vivo de que a salvação não dependia de práticas ou ritos judaicos, mas exclusivamente da fé em Jesus Cristo, porque essas práticas e ritos é o que a lei vai dar como justificação, né? A acessibilidade de Tito pelos apóstolos em Jerusalém foi uma evidência prática de que o evangelho da graça era suficiente para todos. Devemos defender a pureza do evangelho contra tradições e legalismos que contradizem a mensagem da salvação. Além disso, a unidade da igreja deve ser sempre valorizada, pois a concordância na verdade das escrituras fortalece o testemunho cristão. Observem que a gente está trazendo uma questão que aconteceu há 2000 anos atrás, mas o poder de contextualização. Nós também temos na atualidade igrejas, povos que também são muito voltados a essas questões, que acabam também trazendo divisões a ponto de que outras igrejas não são salvas porque não observam aquelas questões que aquela igreja segue. Então, irmãos, salvação é pela palavra, salvação é pela graça, e cada igreja vai ter sua responsabilidade, seu papel de importância nesse processo de salvação. A igreja não foi chamada para condenar, a igreja foi chamada para salvar. E a partir disso ela ensina, doutrina, educa, a partir das escrituras, discipula, a partir da Bíblia Sagrada. Segunda subseção, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação, está no versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Claro que Paulo não foi muito bem aceito, né? Paulo não foi muito bem. Aí é importante ler toda a carta, é importante ler todo o processo, porque Paulo realmente não teve uma boa receptividade.
Claro que eles vão decidir a favor da pregação do evangelho. Tiago vai levantar, vamos escrever uma carta, enviar por Paulo e Barnabé para que eles vão até eles, para que digam quais são as diretrizes. E aí eles vão falar lá da idolatria, do adultério, de comida oferecida a ídolos, de carne sufocada, que hoje quase ninguém fala se pode ou se não pode comer carne sufocada e nem sabem o que é isso, né? E a gente sabe que carne sufocada é aquela que o sangue não é derramado, o animal morre sem ser derramado sangue. Então tem que haver o derramamento do sangue do animal. E outra questão é que essa reunião não é. O pessoal fica dizendo que a primeira convenção foi em Atos 15. Não foi convenção, gente. Só a Bíblia fala de 3 homens ali, Pedro, Tiago e João, que recebem, que reúnem. E eu também ouvi uma pessoa pregando dizendo que aquela decisão, porque está aqui falando que eles foram levar donativo para os irmãos pobres da Judéia, o fato de ter acontecido lá o acordo de dividir os bens e dar para todo mundo, a cada parte, para não ter falta, não significa que a pessoa ia sair da pobreza por causa disso, porque a igreja também tinha muitos pobres. Mas eu ouvi falar assim, aquela má decisão que aqueles homens tomaram, gente. Eu aprendi uma coisa na PUC com aqueles professores, eles disseram assim, que nós seríamos orgulhosos em acharmos que somos mais inteligentes ou sábios do que aqueles homens que escreveram a Bíblia. E as pessoas acharem que por serem pastores hoje, que por serem pregadores hoje, acham que são mais capazes de dizer que eles erraram nessa situação, quando na verdade isso durou cerca de 400 anos. Terceira subseção da primeira grande sessão, Tito e a circuncisão. Tito, um companheiro de Paulo, realmente é chamado de filho também, é aquele que está em Creta depois, que Paulo envia a sua carta, e ele diz, por isso eu te deixei em Creta, para que colocasse as coisas lá em ordem, e fosse instituindo ali presbíteros. Então, Tito é um companheiro de Paulo, era um cristão gentil incircunciso, porque ele não era judeu. Sua presença na viagem a Jerusalém foi altamente significativa, pois simbolizava a liberdade que o evangelho traz. Eu sempre venho falando desse poder libertador do evangelho. A questão da circuncisão tornou-se um ponto de controvérsia dentro da igreja primitiva, especialmente por causa da pressão de alguns cristãos de origem judaica, conhecidos como judaizantes. Contudo, Paulo relata ali na carta aos Gálatas que nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A resistência de Paulo a qualquer imposição legalista foi firme. Ele descreve em Gálatas 2, 4, 5 que a questão foi levantada por falsos irmãos. Sempre vão haver falsos irmãos. Tito tornou-se, portanto, um exemplo vivo de que os gentios puderam ser aceitos no corpo de Cristo sem necessidade de adotar costumes judaicos. Sua presença reforçou a mensagem de que a salvação é pela graça e não por méritos humanos ou práticas religiosas específicas. Pedro, como teve essa experiência, foi um homem que contribuiu também para essa situação. Mesmo que a gente veja aquela dificuldade, essa situação que eu falo da pregação aos gentios, não do processo de Paulo, porque Paulo vai repreendê-lo lá na sua carta, quando ele vai se levantar e ali comendo com os gentios, ele se levanta com a chegada dos judeus. Gente, o evangelho, ele tem esse poder transformador, ele está acima de qualquer legalismo. Toda pessoa que está debaixo de cumprimentos de leis, não, se você ficar assim, você é salvo, se você andar assado, vai para o inferno. Isso é lei. A graça não está pautada por legalidades humanas, mas pelo amor de Deus. Segunda grande sessão, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia, estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles.
Aí o verbo grego que está na segunda pessoa do plural, né, metatiteste, metatisteste, significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que tem um segredo nesse verbo. Qual é o segredo desse verbo? Esse verbo está ou na voz média ou na voz passiva. Se a gente traduzir esse verbo como na voz passiva, a ação está no sujeito, ou seja, é uma ação que é feita nele com interesse dele. Mas se a ação aqui está na voz passiva, que eu acredito ser uma boa ideia de interpretação, traduzir, ou de tradução, melhor dizendo, traduzir esse verbo na voz passiva, que é deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, ou seja, algo externo está fazendo com que essa pessoa está sendo impulsionada a mudar de pensamento. E aí entra outro papel dos agentes do judaísmo. Quando a gente coloca o verbo na voz ativa, seria os judaizantes convenceram ou mudaram o pensamento deles. Na voz passiva, é que esses crentes da galáxia foram mudado o seu pensamento, ou seja, alguém mudou, isso é voz passiva. Então, os judaizantes mudaram o pensamento deles. Os cristãos foram mudar o seu pensamento. Então, você vê que a ação é de fora. Então, alguma coisa no judaísmo, por aquele grupo de judaizantes, os convenceram a mudar seu pensamento, a desertar, a virar a casaca, sabe? A abandonar a fé. E Paulo fala sobre isso, eu acho, Gálatas capítulo 5, versículo 1, né, que vai dizer, né, que sendo, pois, libertos com a liberdade com que Cristo vos libertou, como agora vocês vão voltar para debaixo do jugo da servidão? Então, esse verbo aqui é fundamental para falar que na voz passiva eles foram convencidos a mudar de casaca. Segunda grande seção, segunda subseção. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iudaizo, que é um rapax legômeno, significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, que é Gálatas 2,14, que está no infinitivo, judaizar. É, eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Então, esse verbo só tem uma vez e nós chamamos de rapax legômenos. Ele aparece uma vez no Novo Testamento, aí teria que ver se aparece no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento aparece uma única vez e tem que ver se aparece também em outros escritos, em Filo ou no grego normal. Eles eram aí opositores de Paulo, chamados de falsos irmãos, falsos cristãos, de cãos. Essas pessoas tinham nomes muito pejorativos que demonstravam sua sagacidade e sua periculosidade à fé daquele momento. Eles são conhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1,7, que fala, mas não fala não usa o verbo, usa o substantivo ou adjetivo, né? Como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Isso está em Atos 15, 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Você vê que dentro da igreja você já tem aí um partido religioso. Então as pessoas ficam também, tipo,
romantizando a igreja primitiva. Ai, nós precisamos voltar à igreja do primeiro século. Gente, toda a igreja tem problema. A igreja de Corinto tinha 4 facções, pelo menos registrada. Então a gente não pode ficar nessa perspectiva de cada igreja precisa viver o seu tempo, cada igreja precisa viver o seu momento, mas com base na palavra. E nós precisamos eliminar os grupos facciosos da igreja a partir da palavra. Gente, eu sempre ensino nas minhas turmas, não é errado discordar da liderança, mas é errado eu fazer com que quem concorde discorde porque eu estou discordando. Então eu preciso ter personalidade, senão eu serei cabeça de grupos religiosos dentro de uma igreja, que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para salvação. Por isso que Paulo é acusado de anomista, ou seja, que ele é contra a lei, ele é anti a lei. E Paulo não é contra a lei, ele observa a lei, ele é um homem circuncidado, ele quando sobe vai raspar sua cabeça em voto, mas ele entende que isso tudo não passa de um processo que a graça superou. E a graça também ela tem os seus mandamentos, mas totalmente diferente daqueles que são observados pelos judaizantes. Terceira pequena seção aí, da segunda subseção. O clima de tensão. O clima de tensão nos versículos 3 a 5 reflete um momento crucial na defesa do evangelho, da graça e na exclusão das imposições legalistas promovidas pelos judaizantes. Olha, gente, existem autores, comentadores que acreditam que Paulo praticamente perdeu essa igreja. Existem aqueles que defendem que não, porque o embate foi tão grande. Gente, Paulo é tão duro naquela carta, e tem hora que ele até depois vai falando, olha, eu tenho sido muito duro com vocês nessa própria carta, porque o negócio realmente esquenta. O homem era atacado em todas as direções, mas ele tinha a palavra, ele tinha condições de argumentar contra essas seitas que estavam implantadas dentro da igreja. Observem que essas seitas foram tão perigosas e tão nocivas como o gnosticismo do primeiro século, gente, do final do primeiro século, e também ali entre o meado do século primeiro. Essa passagem descreve a resistência de Paulo diante de um conflito potencial que ameaçava a unidade da igreja e a pureza da mensagem de Cristo. O texto começa mencionando que Tito, um cristão gentio e incircunciso, não foi obrigado a se circuncidar. Isso gerou um clima tenso, porque os judaizantes infiltrados na comunidade cristã pressionavam para que todos os convertidos gentios seguissem as tradições judaicas. Isso significa que a igreja de Jerusalém percebeu que não há necessidade dos gentios entrarem dentro dessa perspectiva do mundo judaico, mas Cristo agora traria um novo sentido à fé e traria um novo viver diante de Deus a partir desse ensinamento da graça de Cristo. A presença de Tito é um exemplo aí, é um exemplo vivo de liberdade cristã. Desafia diretamente o ensino deles, o que intensifica o embate. No versículo 4, Paulo se refere aos judaizantes como falsos irmãos. Eles se introduziram no meio cristão com a intenção de expiar a liberdade dos gentios em Cristo e impor a escravidão da lei de Moisés. Porque a lei mata, a graça vivifica, o Espírito vivifica. Essa expressão revela não apenas um confronto teológico, mas também um conflito de confiança e propósito. Esses indivíduos não estavam ali para edificar a igreja, mas para tentar desacreditar e distorcer a mensagem pregada por Paulo, ou seja, eles tentavam minar a autoridade
Por isso a incessante busca em defesa do seu ministério. Ele não estava reivindicando nada, a não ser que as pessoas o considerassem como um ministro, como apóstolo, como alguém que defendia a fé a partir dessa graça que Deus derramou para a humanidade. Voltar à lei de Moisés é voltar à escravidão. Permanecer na graça é permanecer liberto. E esses falsos irmãos que estavam fundamentados no judaísmo não estavam libertos e por isso queriam aprisionar as pessoas e estavam ali infiltrados para espiar e para atrapalhar a autoridade do apóstolo Paulo. Diante dessa tensão, Paulo não cedeu nem por um momento. Ele entendeu que ceder à pressão significaria comprometer a verdade do evangelho e enfraquecer a liberdade conquistada por Cristo. Sua postura foi clara e firme. A verdade do evangelho não poderia ser negociada ou adaptada para agradar um grupo que tentava pelo grupo que tentava graça e obras, que tentava aí trabalhar essa ideia de usar graça e obras. O conflito ia além de uma questão cultural ou ritual. A transparência dos critérios dos judaizantes teria consequências profundas. Os gentios deveriam ser vistos como cristãos de segunda classe, enquanto não adotassem práticas judaicas. Observem isso. Colocar cristãos gentios de segunda classe porque eles não tinham recebido as práticas judaicas. Isso é de um absurdo, porque Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca colocou ninguém como segunda classe. Ele conjuntou judeus e gentios e derrubou a barreira da separação, e esses judaizantes não entenderam isso. A suficiência da cruz de Cristo seria negada, colocando as obras da lei como complemento à graça. A igreja voltaria a um estado de escravidão espiritual, abandonando uma nova aliança firmada em Cristo. Gente, eu já preguei a igreja, já falei, ensinei a igreja, que eu falei que o sacrifício vicário de Jesus é suficiente. Teve gente que ficou pasmada, mas só isso? As pessoas ainda acham que o sacrifício de vicário de Jesus é só isso. Gente, é esse sacrifício vicário que é a causa da nossa justificação e da nossa salvação, e nós não podemos voltar à escravidão espiritual, por mais que alguns ainda hoje tentem nos fazer escravos religiosos. Terceira grande sessão, e indo para o final. A tendência judaizante hoje. Aí coloquei um homem com chofar. O mesmo evangelho. O evangelho é um só. Não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, que eu acho que também traz certas questões, né? Porque evangelho é evangelho. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então não tem essa ideia. O evangelho é um. O evangelho não tem subnomes ou pseudonomes. O evangelho é o evangelho. Aí você pode falar o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho da misericórdia. O evangelho é evangelho. Então a gente tem dois polos, porque realmente Pedro fica centrado em Jerusalém. Agora Paulo roda a Ásia, Europa, o camarada pregou para tudo quanto é lado, mas foi isso. Deus falou, ele é vaso escolhido para a minha obra. Então a obra dele era para os gentios e Pedro em Jerusalém e ao povo judeu. Segundo subseção, o perigo da doutrina judaizante. A doutrina judaizante representava um grave desafio à igreja primitiva, pois buscava trapacear a mensagem do evangelho com os rituais e a exigência da lei mosaica, embora partisse de um grupo de cristãos de origem judaica. Essa doutrina ameaçava comprometer a essência da fé cristã e a liberdade conquistada por Cristo. A doutrina judaizante era perigosa porque negava a suficiência da obra de Cristo na cruz.
Paulo deixa claro em Gálatas 2,16 que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ao exigir o cumprimento da lei para a segurança, os judaizantes promoviam. Então, gente, o judaizante é perigoso naquela época. Os judaizantes são perigosos ainda hoje, são perigosos ainda hoje. Vamos tomar cuidado com essas festas que estão colocando, com essas, com talite, com seja lá o que for, vamos tomar cuidado, gente. Então, olha isso, ó, negação da justificação pela fé. Os judaizantes pregavam isso aqui, porque a pessoa tinha que obedecer à lei. Então, se obedecesse à lei, a negação da justificação pela fé. Segundo, o retorno à escravidão espiritual. As pessoas voltavam às garras da lei. Lei trazia morte, lei trazia maldição. A separação da nova aliança, porque Jeremias 31, faço uma nova aliança, virá dia que farei uma nova aliança com os vossos pais, não uma aliança, não uma aliança como eu fiz com vossos pais, uma nova aliança. Então, eles estavam trazendo uma separação. A resposta de Paulo, defensor do evangelho da graça, foi a liberdade cristã, a unidade da igreja e a suficiência do evangelho. O evangelho é absoluto, o evangelho é suficiente. Terceira subseção, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, que é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, que é a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talite, o manto ou chalé, que era usado para oração, e o uso do kippah, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Gente, vamos tomar cuidado, essas coisas, tudo aqui é desnecessário, não há necessidade disso aqui, é para o povo judeu. Vocês sabiam que no ano 70 depois de Cristo, os judeus oravam maldito todo sábado eles faziam aquilo, maldito todo aquele que está seguindo o caminho de Jesus. Então eles oravam amaldiçoando os cristãos. Aí depois, os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Então, o judeu precisa continuar no que ele está. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fica na vocação em que foi chamado. Gente, as pessoas precisam ler Bíblia, as pessoas precisam buscar a palavra. É a palavra que liberta, que transforma. É Jesus de Nazaré, é Goemi, Rodóis, cai Aletinon, cai Zoe, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. É Jesus, ele é o único que pode todas as coisas. Conclusão, o resultado da reunião, e aí eu falo aqui a conclusão do autor da lição, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Gente, vamos parar com perda de tempo e vamos fazer a obra de Deus segundo a sua vontade. Chegamos à lição número 2, ao seu final. Semana que vem tem mais. Nos aguarde. Deus abençoe. Haris Caerene, um abraço.